Nesse mês nós estamos falando de relacionamentos. Por quê? Porque relacionamentos são muito importantes. Primeiramente, nosso relacionamento com Deus, e a última mensagem no dia 30 tem a ver com relacionamento com Deus. Mas nós estamos lidando com relacionamentos com pessoas, em família, hoje como casal, semana que vem como amigos. Muito importante essa série de mensagens. A razão que eu escolhi esse tema é porque nós estamos em pausa nos grupos de conexão, e na nossa igreja, a forma de desenvolver relacionamentos é através dos grupos de conexão. Você não conhece todo mundo aqui, você não sabe nada sobre as pessoas que estão perto de você. São nos grupos de conexão que você vai desenvolver amizade, conexão e relacionamento. Então, quando nós recomeçarmos, eu quero que você lembre-se disso e se conecte. Hoje nós vamos falar de relacionamento no casamento. Nem todos aqui são casados. E eu quero ser sensíveis com os solteiros. E quando eu uso a palavra solteiro, eu incluo aqueles que nunca casaram, eu incluo aqueles que estão separados, aqueles que estão divorciados, viúvos, e eu quero ser sensível a você. Tudo que eu vou falar é para você também, mas eu vou focar no casamento. O que eu vou falar não é nada novo, é tudo você já sabe. Eu só quero que você possa articular o porquê o casamento é importante. Então eu vou dar para vocês algumas razões, alguns princípios, porque casamento é importante. Porque eu quero você como crente, principalmente você como crente, possa articular isso. Eu e Tereza estávamos assistindo um programa ontem à noite, e o repórter ia em volta dos Estados Unidos perguntando assim para as pessoas: o que é socialismo? Defina socialismo. E a maioria das pessoas, e quase todos eram jovens, sabem o que é socialismo, mas não conseguiam articular, ou se não consegue articular, ou não sabe, ou se sabe, não sabe explicar. E a gente sabe que casamento é importante, mas nem sempre a gente sabe articular a importância do casamento. E eu preciso que você entenda uma coisa: existem casamentos ruins, Alguns de vocês foram criados em famílias que o casamento era muito ruim, e isso marca você para sempre. Alguns de vocês podem até estar vivendo num casamento ruim. E o meu objetivo hoje não é que você se separe. O meu objetivo é que seu casamento ruim, aplicando os princípios bíblicos, possa tornar um bom casamento. Existem casamentos que são médio, ou seja, não é nem ruim nem bom. A gente vai deixando a vida nos levar. E não há felicidade, a gente está junto, mas não está legal. E existem bons casamentos. E isso é maravilhoso. Eu espero que o seu casamento seja um bom casamento. Eu queria que você pensasse agora: qual é o nível do seu casamento? Ruim, médio, bom. Agora, nós queremos pensar em coisas altas, como disse o Ignaldo. Se Deus quer nos dar, vamos dar logo o bloco inteiro, o quarteirão inteiro. Então, o que nós queremos não é só casamento bom, nós queremos casamentos incríveis, fantásticos, magníficos. Quantos podem dizer amém? Eu e Tereza estamos casados há 34 anos. Nos casamos no dia 2 de abril de 1983, numa pequena cidade de 3.000 pessoas, no centro da Califórnia, chamado Riverdale. Por 34 anos, eu e Tereza estamos casados. Nosso casamento não é perfeito, porque eu não sou perfeito, Tereza não é perfeita. Mas eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que o nosso casamento é incrível. O nosso casamento é magnífico. Não é livre de problema. Nós temos nossas discussões, nós tivemos nossos problemas e continuamos de vez em quando, temos que somos duas pessoas diferentes, mas nosso casamento é um casamento incrível, maravilhoso. Deus tem nos dado um bom casamento, um excelente casamento. Deus tem nos dado um filho, e hoje casado com duas netinhas maravilhosas, a Mimi e a Gigi. Deus tem nos dado a nossa filha casada, e hoje nós temos o Liro Macai, que a minha irmã chama ele de Kiki, então Mimi, Gigi e Kiki. Deus tem nos abençoado bastante, mas o mais importante é esse relacionamento gostoso que eu e ela temos. E então, a razão que eu estou falando isso é porque o que eu vou falar para você é baseado em dois princípios. Primeiro, o princípio bíblico da palavra de Deus, e essa não pode mentir. E segundo, eu vou falar por experiência, algo que eu tenho vivido nesses 34 anos de casado. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Efésios, e nós vamos ler o capítulo de número 5, e os versos de número 21 a 33. Efésios 5, 21 a 33. Quantos se encontraram, diga amém.
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Nós vamos voltar nessa leitura mais tarde, mas eu gostaria que vocês olhassem para as telas para ver esse versículo importante que está sendo projetado. O versículo diz assim, 1 Coríntios 7,7, na Bíblia Viva: Deus dá a alguns o dom de um marido ou uma esposa, isto é, o dom do casamento, e a outros ele dá para serem solteiros, ou seja, a outros o de poderem ficar felizes como solteiros. Se você olha para esse versículo, você vai chegar à conclusão comigo que Deus tem dois dons para todas as pessoas, tá? Todo mundo aqui tem ou um dom ou outro em questão de relacionamento. Ou você tem o dom de estar casado, ou você tem o dom de estar solteiro, também chamado de dom do celibato. Ou você tem dom para estar casado, ou você tem dom para estar solteiro. Nem todo mundo tem o dom para estar casado. Na Bíblia tem pessoas que não tinham o dom para estar casado, tinham o dom de solteiro. Jesus, João Batista, Paulo e outros. Você diz assim, pastor Fernando, como é que eu sei se eu tenho o dom de estar solteiro? É muito fácil, tá? Como é que você sabe que você tem o dom de estar solteiro? Não é porque você teve um casamento terrível. Não é porque você teve modelos de casamento ruim. Você sabe que você tem o dom de ficar solteiro se você está contente como solteiro e nem se pensa em casar. Jamais. Casamento não está no seu horizonte. Você está contente solteiro e você jamais pensa em casar. Se você se enquadra nessa figura, eu estou contente como solteiro, não preciso me casar, estou muito alegre assim, você tem o dom de solteiro. Se você não se encaixa nisso, você tem o dom de casado, de casamento. Deu para entender? Ou tem um ou outro. Ah, não, eu tenho o dom de solteiro por agora. Não, ou tem ou não tem. Ou você tem o dom de solteiro, ou você tem o dom de casado. Algumas pessoas têm o dom de solteiro, mas não são muitas. A maioria das pessoas tem o dom de estar casado. Eu queria que vocês olhassem uma outra passagem, por favor, que está em Hebreus capítulo 13. Diz assim, que o casamento seja, diga comigo, respeitado. Mais uma vez, que o casamento seja respeitado por todos. Quem é que falou isso? Deus. Deus falou isso. Deus disse o seguinte, eu quero que o casamento seja respeitado, honrado por todos. Toda vez que o casamento não é respeitado, é uma desobediência ao que Deus ordenou. Deus ordenou que o casamento seja respeitado. Então, o fato de você ter tido, e eu espero que eu não esteja falando com ninguém em particular, mas no fato que alguém tenha tido uma experiência ruim no casamento, não falte respeito no casamento. A sua experiência não deve anular a palavra de Deus. E o problema de hoje é que o casamento hoje não é respeitado.
O problema de hoje é que o casamento tem sido redefinido, o casamento tem sido diminuído, há graças feitas no casamento, o casamento hoje não é levado a sério. Mas a Bíblia é tão séria a respeito do casamento que, como nós vamos ver, Deus usou o casamento para simbolizar o seu relacionamento com a igreja. E há um livro na Bíblia, e eu não tenho tempo, eu pensava em pregar nele hoje, mas não dá. Há um livro na Bíblia que dedica todos os capítulos ao relacionamento de um homem e uma mulher na aliança do casamento, que é o livro de Cantares de Salomão. Eu estava pensando sobre isso e eu me lembrei de uma história de Cantares de Salomão, que o livro de Cantares de Salomão fala muito de beijos, abraços e do relacionamento íntimo de um casal. Então tinha um rapaz que queria ser muito bíblico e ele então terminou um bilhetinho para sua namorada dizendo assim: olha, leia Cantares 7:9. Sabe por que Cantares 7:9 diz assim: os teus beijos são como vinho delicioso. Ele terminou assim: leia Cantares 7:9. Só que naquela época que ele escreveu, não era com computadores, era escrito à mão. E o 7 parecia 1. Porque ele não colocou assim, um 7, parecia 1. Ela pegou e foi ler Cantares 1:9, que diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo. Então cuidado para você não citar a Bíblia diferente. As éguas dos cavalos de Faraó te comparo. Não foi muito bom para ele. Então cuidado quando você citar o livro de Cantares fora de contexto, tá bom? Deus quer que a gente respeite o casamento. O problema de hoje é que existem expectativas erradas a respeito do casamento. As pessoas hoje não sabem o porquê se casar, como se casar, elas não entendem a importância do casamento. Eu quero já desfazer um erro, uma concepção errada sobre o casamento já de início. Primeiro, muitas pessoas pensam o seguinte: casamento vai resolver todos os meus problemas. Quantos já descobriram que isso não é verdade? Diga amém. Casamento vai resolver todos os meus problemas. Uma vez eu estava conversando com um jovem, e esse jovem disse assim: eu estou com muito problema na área de tentação. Eu estou sendo muito tentado, mas quando eu me casar, eu sei que isso vai ser resolvido. Ele disse assim: você não sabe de nada, vai continuar a tentação, ela só vai ser diferente. Então, casamento não resolve os seus problemas. De outro lado, casamento também não causa os seus problemas. Tem gente que pensa assim: não, se eu tivesse ficado solteiro, eu nunca teria tanto problema. Casamento nem resolve os seus problemas, preste atenção. Casamento nem resolve os seus problemas, como também casamento não cria os seus problemas. Guarde isso. Casamento revela os seus problemas. Casamento revela os seus problemas. Os problemas já existiam. Tudo que o casamento faz, ele intensifica no momento em que você está vivendo com uma outra pessoa. E há uma razão por isso. Então, vamos olhar por que casamento é importante. Então, vou começar com uma frase importante que está projetada para você. Casamento é importante porque foi criado por Deus. Diga comigo: casamento é importante porque foi criado por Deus. Você fala: pastor, eu já sei disso. Eu sei, mas isso é a base. Por quê? Se casamento foi criado por Deus, só Deus pode definir o que casamento é. Não são a corte, não são os juízes, não são os políticos, não é a lei, não é a igreja. Quem define o que casamento é o Criador do casamento. E o Criador do casamento é Deus. E isso é importante. Então, nós precisamos olhar o que Deus fala sobre o casamento na sua palavra. Por que o casamento é importante? Porque foi criado com Deus, primeiro, para a conexão de homem e mulher. Preste atenção. Até o corpo humano do homem e da mulher se encaixam. A forma que Deus nos criou fisicamente é para conexão. O homem e a mulher se conectam fisicamente, emocionalmente. Os nossos cérebros, o cérebro do homem e da mulher, são diferentes, mas são compatíveis.
Deus criou o casamento para uma conexão entre o homem e a mulher. Essa passagem que está aí é muito importante, diz assim: lembre-se, porém, que no plano de Deus, diga comigo, no plano de Deus. Lembre-se, porém, novamente, que no plano de Deus. Então foi Deus que planejou. O homem e a mulher precisam um do outro. É uma mentira do diabo, é uma mentira do mundo dizer que o homem não precisa da mulher. E é uma mentira do diabo dizer que a mulher não precisa do homem. A não ser, e mesmo aquele que tem o dom de ficar solteiro, ainda tem necessidade. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do outro. Quem é que estabeleceu isso? Deus. A Bíblia diz que Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, mas a segunda palavra é importante, e que lhe corresponda. Preste atenção, Deus não poderia ter criado o homem e a mulher ao mesmo tempo? Podia, Ele é Deus. Ele podia ter criado o homem e a mulher ao mesmo tempo. Por que Deus criou o homem primeiro e a mulher depois? Porque Deus queria mostrar que um depende do outro. Para o homem apreciar a mulher e a mulher apreciar o homem. Jesus, comentando nessa passagem, diz o seguinte, está aí esse versículo para vocês: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a uma mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Eu queria que você me acompanhasse, por favor, porque essa passagem diz 3 coisas importantes. Primeiro, vou repetindo para que você guarde. Primeira coisa, claramente Jesus diz que era plano de Deus. No começo, quando foram criadas todas essas coisas, Deus planejou. Deus é que instituiu o casamento. A segunda coisa que essa passagem está falando é que o casamento, preste atenção, isso é importante, você já sabe, mas você tem que articular. Casamento, de acordo com o plano de Deus, é entre um homem e uma mulher. Eu sei que hoje, nos vários países, no Brasil, na América, vários países na Europa e no mundo, hoje já é legal o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo. Homem casando com homem e mulher casando com mulher. E a igreja é chamada de fazer discriminação ou preconceito quando nós afirmamos o que nós estamos afirmando. Mas nós temos que afirmar, porque o nosso trabalho é falar o que Deus fala. E o fato de uma coisa ser legal não significa que é certa. Por exemplo, o aborto é legal, mas a Bíblia diz que o aborto é pecado. Deus não quer aborto. Embora seja legal, é errado e é pecado. Embora o divórcio é legal, a Bíblia diz que Deus detesta, abomina, odeia o divórcio. Não o divorciado, mas o divórcio. Deus não gosta porque Ele sabe o dano que causa às pessoas, principalmente às crianças. O fato da corte dizer que o casamento hoje pode ser entre 2 pessoas do mesmo sexo, não muda a palavra de Deus. Deus, que criou o casamento, determinou que casamento é entre um homem e uma mulher. E Jesus fala isso. Terceira coisa, e isso é importante porque é base. De acordo com a palavra de Deus, casamento é permanente. Ou seja, quando uma pessoa casa, ela deve ficar casada até que a morte os separe. Novamente, eu sei que tem pessoas aqui que foram separadas, que divorciaram, e eu até entendo as razões, algumas delas eu acompanhei vocês. Eu não sou a favor do divórcio, mas eu entendo que em alguns casos, eu até mesmo disse, nesse caso para você é melhor. Mas preste atenção, isso é a exceção da regra, não é a regra. O problema da gente é quando a gente quer enfatizar a exceção do que a regra. Quando perguntaram a Jesus, pode divorciar? Ele disse, não, essa é a regra. Depois ele deu uma exceção.
Então a gente não enfatiza a exceção, a gente enfatiza a regra. E a regra é que o casamento deve ser permanente. Eu, nos 36 anos de ministério, eu comecei com 19 anos de idade, eu já fiz dezenas, se não centenas de casamentos, muitos casamentos. E toda vez que a gente faz um casamento, tem um momento em que faz as promessas e os votos. E hoje em dia as pessoas gostam de escrever os seus próprios votos. O voto tradicional é: eu vou ser fiel a você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, em momentos bons e momentos ruins, até que a morte nos separe. Essa é o voto tradicional. Hoje as pessoas estão escrevendo uns votos diferentes, para ser diferente, e não tem nada errado com isso. O único problema é que esses votos são muito... não tem profundidade. A pessoa escreve assim: eu prometo ser fiel a você, porque você é o meu sol que brilha. O problema é que tem dia que está chuvoso. E se tiver chuvoso, como é que o amor vai embora? Eu prometo ser, eu te amo porque você é linda. Mas ela vai perder essa beleza com o tempo. E aí, você vai continuar amando? Eu te amo porque você me faz feliz. Tem dia que ele não vai fazer você feliz. E quando não fizer você feliz, vai parar de amar? Eu prefiro eu te amo, eu quero estar casado com você, na riqueza, na pobreza, em momentos bons, em momentos ruins, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. De acordo com a Bíblia, casamento deve ser permanente. Então Deus criou o casamento pela primeira razão, para a conexão entre um homem e uma mulher. A segunda razão, para a multiplicação da raça humana. Você diz: pastor, eu já sei disso. Eu sei, mas eu quero que você articule. Para a multiplicação da raça humana. Existe uma razão para isso. Deixa eu explicar para vocês, para você entender. Porque tudo na Bíblia tem um propósito. Deus é cheio de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus quer relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que a Trindade é Pai, Filho e o Espírito Santo. E os três se relacionam. Deus, em seu amor, quer se relacionar. Então Deus criou algo que é chamado de céu. Eu não sei como é que é o céu, eu sei que é maravilhoso. E será eterno. E Deus preparou o céu para quem, irmãos? Para os anjos? Não, os anjos já estão lá. Deus preparou o céu para seres humanos. Deu para entender? Então, para ir para o céu, na sua plenitude, Deus quer quem? Seres humanos. E para ser humano, tem que ser concebido. Você não existia antes de você ser concebido. Então, Deus declarou que o céu será povoado por pessoas que nasceram. E a única forma de nascer é se você tiver o espermatozoide e o óvulo de um homem e de uma mulher, e os dois se unirem. Pode falar o que quiser. A corte pode dizer que pode casar dois homens, pode casar duas mulheres, mas para ter filho precisa de macho e precisa de fêmea. Porque Deus estabeleceu isso. A Bíblia diz claramente: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Ele. Parecidos com Deus, em relacionamento. Ele o criou homem e mulher, e abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Deus quer a propagação da raça humana no casamento. Eu gosto muito dessa passagem, ela é da Mensagem. Eu queria que você desse uma olhada. Olha a beleza dessa mensagem. Por isso, o Eterno que fez... Foi o Eterno que fez o casamento e não você. Seu Espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que Ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Passagem linda. Foi Deus que criou, não foi eu, não foi você. Seu Espírito permeia até os menores detalhes dessa união. Terceira razão porque Deus criou o casamento, não só para a conexão de homem e mulher, para a multiplicação da raça humana, mas também para a proteção dos filhos. Eu estava preparando essa mensagem e eu quis olhar estudos sobre
crianças criadas dentro e fora do casamento. Eu quero que você entenda o que eu vou falar, por favor. Principalmente eu quero ser sensível a você que cria os seus filhos sozinho. Há mulheres aqui que criam os seus filhos sozinho. Há homens que possivelmente têm que criar os seus filhos sozinho. Eu quero ser sensível a você. Eu preciso de dar para você a regra. Eu sei que tem exceção. De acordo com os melhores estudos, se as crianças crescem sem os dois pais, ou seja, sem pai e mãe, o estudo diz que há um aumento de reprovação na escola, há um aumento de não se formar na faculdade, há um aumento dessas crianças se envolverem em abuso de substância química como drogas e álcool, há um aumento da probabilidade dessas crianças terem depressão, o aumento de risco de suicídio, há um aumento de probabilidade dessas crianças viverem na pobreza, de serem presos e de terem filhos iguais a eles. Novamente, Deus abençoe a você. Tem pessoas que foram criadas somente pela sua mãe ou somente pelo seu pai. Há pessoas aqui que estão fazendo isso, mas você sabe que não é o ideal, não é a regra. E você tem um trabalho mais duro, porque o objetivo de Deus é que todas as crianças fossem criadas na proteção do casamento entre pai e mãe. O estudo diz o seguinte, que crianças que crescem com dois pais, ou seja, pai e mãe, desfrutam de uma melhor saúde física e emocional do que crianças que vivem sob qualquer outra forma. O mesmo estudo diz o seguinte, que as mulheres que se casam e permanecem casadas têm taxas mais baixas de depressão, menor risco de serem vítimas de crime, de violência e têm um maior patrimônio líquido. E o mesmo estudo diz o seguinte, que os homens que se casam e ficam casados ganham mais dinheiro, vivem mais, têm um patrimônio maior, menos feridos e menos doentes. Por que esses estudos estão dizendo o que a Bíblia diz? Porque é verdade. A Bíblia diz o seguinte, no temor do Senhor. O que significa no temor do Senhor? Ou seja, toda vez que a gente faz o que Deus manda, no temor do Senhor, um homem encontra um forte apoio e também segurança para a família. Quando a gente segue as instruções de Deus, os nossos filhos serão mais protegidos. Antigamente, tinha pessoas que ficavam casadas, mesmo num casamento ruim, para o benefício da família, benefício dos filhos. Alguém falava assim, mas você tem um casamento tão ruim, por que você não separa dele, por que você não separa dela? Por causa dos meus filhos. E aquilo antigamente era considerado honra. Hoje não. Hoje se alguém fala assim, eu vou ficar nesse casamento por causa dos meus filhos, a gente fala assim, não seja boba não seja bobo não, pense em você. Isso na verdade é uma ideia egoísta. Os filhos não escolheram para nascer. E o melhor ambiente para os filhos, mesmo num casamento ruim, é com a presença do pai e da mãe, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os estudos. Por que Deus criou o casamento? Por que é importante? Para a conexão de homem e mulher, para a multiplicação da raça humana, para a proteção dos filhos e, número 4, para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Isso é muito importante, gente, muito importante. Eu disse para vocês que casamento não resolve nossos problemas, também não cria o nosso problema. Casamento resolve os nossos problemas, revela os nossos problemas. Preste atenção, isso é uma palavra de Deus para você. O seu cônjuge, por mais ruim que seja, é instrumento de Deus para moldar o teu caráter. Se você sair do casamento porque essa pessoa é difícil, a probabilidade de você encontrar uma pessoa tão ruim quanto ele é muito grande. Os estudos nos mostram que o segundo casamento, para dar certo, é muito menor do que o primeiro. Ou seja, se há 50% de probabilidade de um casamento não dar certo no primeiro casamento, ele aumenta no segundo casamento, aumenta no terceiro casamento. Mesmo o seu cônjuge não sendo crente, ele pode e deve ser um instrumento de Deus para trabalhar no seu caráter. Eu disse para vocês que eu e Tereza temos um casamento incrível, fabuloso. E eu vou ser sincero com vocês, nesses 34 anos, eu sou o que sou por causa da Tereza. Ela é a pessoa que Deus trabalha na minha vida para moldar a minha vida. Quantas vezes acaba o culto, ela fala, você não devia ter falado daquilo, você devia ter falado daquela forma diferente. Ela fala mesmo. E se eu reclamar, ela fala assim, só eu posso falar com você dessa forma. E eu sou um instrumento na vida dela.
Eu falo para ela, eu converso com ela, eu quero o melhor para ela. Então, eu e ela estamos juntos e Deus me colocou na vida dela para moldar o caráter dela. E Deus moldou ela na minha vida para moldar o meu caráter. Sabe por quê? Porque quando a gente nasce de forma egoísta. Todo vovô tem que falar do netinho. Pelo menos uma vez eu tenho o microfone e eu vou falar do Macai. O Macai é simplesmente lindo demais. Aliás, quando eu postar, curte por favor. É lindo demais. Curte logo. Macai é muito lindo. E o Macaizinho fica lá em casa agora quinta e sexta-feira. E o Macaizinho é muito lindo, criança egoísta. É o pai e a mãe fazendo tudo o que ele quer, e agora o vovô e a vovó fazendo tudo o que ele quer. Ele chora para isso, ele chora, ele quer toda a atenção para ele. Todo baby é assim. Mas à medida que ele vai crescendo, a gente tem que tirar esse egoísmo dele. Como dizia a vovó, é de pequenino que se torce o pepino. Você vai torcendo para tirar esse egoísmo dele. Então, se o pai e a mãe fazem um bom trabalho, quando se casar está melhor. Mas quando casa, continua egoísta. E Deus coloca alguém na sua vida para moldar o seu caráter. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, verso 1, que quem não gosta de estar na companhia de outros, só está interessado em si mesmo. E é por isso que o casamento é importante, porque é a companhia mais perto. E você então é moldado no seu caráter, e você aprende então o que a Bíblia diz. Eu amo essa passagem que Paulo diz em Romanos. Ele diz assim: o amor deve ser sincero, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É no casamento que o caráter é moldado. A quinta razão porque o casamento é importante é porque é a base da sociedade. É a base da sociedade. Toda a sociedade, você pode estudar a história do mundo. Toda vez que o casamento é honrado, a sociedade é forte. O que destruiu o Império Romano foi a quebra da família e do casamento. Eu e Tereza gostamos de assistir muito filmes britânicos. A gente gosta de assistir filmes britânicos e a gente gosta de assistir alguns seriados no Netflix de filmes britânicos. É alguma coisa que eu e ela gostamos. Mas à medida que a gente assiste isso, a gente começa a entender a cultura. E você vai entender que a Inglaterra foi uma das maiores potências no mundo e hoje deixou de ser. E os problemas da Inglaterra realmente aconteceram quando o casamento não foi honrado. O problema dos Estados Unidos hoje, o problema do Brasil hoje, o problema das sociedades hoje, é que o casamento não está sendo respeitado, que o casamento não está sendo honrado. Provérbios capítulo 14, 34 diz o seguinte: a justiça engrandece um povo. O que quer dizer justiça? Fazer o que Deus manda. Mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. E não respeitar o casamento é trazer desgraça para toda a nação. Não é palavrão, está na Bíblia. Quebrar os princípios de Deus traz desgraça para relacionamentos e para toda a nação. E a sexta razão, porque casamento é importante. Primeiro, conexão do homem e mulher. Segundo, multiplicação da raça humana. Terceiro, proteção dos filhos. Quarto, aperfeiçoamento do nosso caráter. Quinto, construção da sociedade. E sexto, essa reflexão da união de Cristo e da igreja. Quando Deus quis procurar alguma coisa que mais era semelhante ao relacionamento dele com seu povo, ele usou o casamento. A passagem que nós lemos é importante: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levantando-a, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si uma igreja em toda a sua beleza pura, perfeita, sem mancha, rugas, qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa, assim como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama-se a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Preste atenção, você já ouviu falar isso, você vai ouvir mais uma vez. Até mesmo o relacionamento mais íntimo do casal, no casamento, que é o relacionamento sexual físico, a Bíblia usa o verbo conhecer. Conheceu Adão, a sua mulher, e teve um filho. Conheceu Abraão, a sua mulher, e teve um filho. Esse verbo conhecer é também usado para o nosso relacionamento com Deus. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a palavra conhecer, o verbo conhecer é usado tanto para Deus e a igreja, como para
o marido e mulher. Porque é no relacionamento. É por isso que o diabo luta contra o casamento. Porque o diabo sabe que o casamento representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Eu queria que você fizesse uma coisa para mim rapidinho. Abra sua Bíblia em mais uma passagem. Mateus capítulo 7, eu já estou concluindo. Mateus capítulo 7. Essa é a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Vocês conhecem, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nessa história, nós temos duas casas, construídas com os mesmos materiais e que sofreram os mesmos elementos: chuva, rio, vento. A diferença dessas casas são duas. Primeiro, o fundamento. Uma foi construída sobre a rocha, outra foi construída sobre a areia. Sólido fundamento que não é sólido, fraco. Aqui foi construída sobre a rocha, permaneceu. Aqui foi construída sobre a areia, caiu. Por que isso é importante? Salmo 127 compara o casamento com a construção de uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Claramente, Salmo 127 diz que a família, começando no casamento, é simbolizado por uma casa. Por que casamentos duram 34 anos, 25 anos, 40 anos, 60 anos e outros acabam em 2 anos, em 1 ano, em 10 anos? Por quê? Não é porque esses dois eram perfeitos um para o outro. Não, não há perfeição. A única diferença de um casamento que dura e de outro que não dura é porque um foi construído sobre a rocha, outro foi construído sobre a areia. Um foi construído com fundamento, outro foi construído sem fundamento. Todo casamento vai passar por rio, por tempestade e por ventos. A diferença é aonde foi construído o seu casamento. O Salmo 127 diz que tem que ser construído sobre Deus. Ou seja, se você não tiver o Senhor no seu casamento pode até ser bom, mas não pode ser incrível. Deus tem que ser a raiz, a fonte do seu casamento, a base do seu casamento. Quantos podem dizer amém? Por quê? Porque Deus criou o casamento. Se você já participou, e eu faço muito aconselhamento para casal, se você participou de algum aconselhamento comigo, ou antes do seu casamento, ou durante o seu casamento, você já ouviu falar, mas eu preciso de falar isso em poucos minutos. Eu creio que todo casamento tem 4 pilares, ou 4 colunas, 4 bases, além do Senhor. E eu ensino isso sempre. No meu estudo, na minha vida, eu descubro que esses são as 4 bases de qualquer casamento. O problema é que muitas pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, estou tendo tanto problema. E aí eu olho, o fundamento não tem, mas eu não posso destruir a casa. Eu tenho que levantar a casa e ajudar eles a trabalhar no fundamento. O melhor seria se construísse a casa no fundamento correto. Quais são os 4 pilares do casamento, ao meu ver? O primeiro pilar do casamento é chamado de compromisso, aliança. Essa aliança que eu uso no meu dedo, ela representa essa aliança que eu fiz com a Tereza, dia 2 de abril de 1983. Aliança na Bíblia não é um contrato, é um compromisso. Contrato pode ser quebrado. Você compra uma casa, vende a casa. Você compra um carro, vende um carro. Mas você não pode casar e vender a mulher, e trocar a mulher, e vender o homem e trocar o homem. Porque casamento, diga comigo, casamento não é contrato. Não, fala com convicção. Casamento não é contrato. Casamento é aliança, é compromisso. Olha o que a Bíblia diz, é Deus que fala: o Senhor é testemunha entre você e a mulher do seu acordo, da sua aliança, do seu compromisso matrimonial.
Quando você se casou, Deus testemunhou. E é nessa passagem que Deus disse: eu odeio quem quebra essa aliança. Eu odeio quando não quem quebra, perdão. Eu odeio quando essa aliança é quebrada. Essa é a regra. Toda vez que uma pessoa casa e deixa a porta aberta do divórcio, ela sempre vai usar. Porque o que vai acontecer, na primeira vez, ele dorme na sala. A segunda vez, ele dorme no vizinho. A terceira vez, ele dorme na mãe. A quarta vez, ele não volta mais. E a mesma coisa com a mulher. Então, casamento é um compromisso. E quando você casa sabendo disso, você diz: não, sabe uma coisa? É um compromisso que eu fiz perante Deus. Deus é testemunha. Eu tenho que honrar o meu compromisso com Deus. Segundo, pilar do casamento: comunicação. O casamento, eu li alguém falar essa semana, é um dueto, não um solo. E a canção de Salomão, Cantares de Salomão, nos mostra o casamento na vida real, preenchido com a música de uma comunicação íntima, pessoal e aberta. Na minha experiência como terapeuta, a razão número 1, quase, lá em cima, de casamentos que não dão certo é falta de comunicação. Eu e Tereza estamos casados 34 anos e eu vou ser sincero para vocês, eu ainda estou aprendendo a me comunicar. É uma arte que você continua aprendendo. E ela continua aprendendo. É empatia, é simpatia, é colocar no lugar um do outro, é compartilhar pensamentos, é compartilhar sentimentos, é dar espaço um ao outro. Existem vários exercícios que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, mas você tem que querer e você tem que entender, é importante. Existe um livro chamado 5 Linguagens do Amor, que é um best-seller, e ele diz que o casamento precisa de ser falado com a linguagem correta. Se você está tendo um problema no seu casamento, procure ajuda, leia alguns livros sobre isso. A Bíblia diz claramente isso. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Se você aprender isso, você já está muito bem. Tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Se você está tendo problema de comunicação no seu casamento, leia esse versículo, memorize esse versículo, coloque em prática esse versículo e o nível de comunicação já vai melhorar. Quantos podem dizer amém? Amém. Terceiro, negociação. Muito importante. É o terceiro pilar do seu casamento. É a capacidade de dar e receber. Isso requer trabalho, mente aberta, sacrifício próprio. É a Bíblia que diz, não é o pastor Fernando, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para o seu marido. Não é só sexo, não. É dever conjugal, comunicação, negociar. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo está falando? Num casamento tem que ter negociação. Não é só o que você quer, não é só o que ela quer, é o que é melhor para nós dois, é o que é melhor para os nossos filhos. Às vezes eu tenho que abrir mão aqui, às vezes ela tem que abrir mão ali, mas nós temos que fazer isso, se vai dar certo. E o quarto pilar do casamento é respeito mútuo. Quando uma esposa se sente amada, ela acaba reagindo, não se sente amada, ela acaba reagindo de uma forma desrespeitosa com o marido. E quando um marido se sente desrespeitado, ele acaba reagindo de uma maneira que não gosta na sua esposa. Eu estava lendo um comentário de um especialista cristão chamado Gary. Ele diz o seguinte, ele diz assim: com desprezo, quando duas pessoas não se respeitam e começam a tratar-se com desprezo, são duas pessoas que estão se afastando e cada vez piora. E ele diz o seguinte, Gary Thomas diz assim, ele recomenda que os casais deliberadamente se concentrem em uma das palavras frequentemente declaradas em votos de casamento, que é a palavra estimar. Ele diz assim, estimar é uma estratégia para chamar o melhor de um para o outro, para afirmar o melhor, para comemorar o melhor. Isso nos faz querer nos tornarmos pessoas melhores. Então, quando a gente respeita a diferença, respeita um ao outro, nós vamos começar a ser melhor. A Bíblia diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa passagem é muito importante, assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Note que eu não falei que um pilar do casamento é o amor. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu quero separar do meu esposo. Por quê? Eu não amo mais a ele. Eu falo assim, então tenta amar.
E aí quando ela começa a contar, nem eu amaria aquele homem daquele jeito. Porque não tem comunicação, não tem negociação, não tem respeito. Ah, pastor, eu perdi o amor pela minha esposa. Então encontra o amor pela sua esposa. Amor é um sentimento. Se eu falo assim, Aguinaldo, o seu terreno no Brasil vale R$1 milhão. Ele diz, ô glória. Eu digo assim, o seu terreno no Brasil perdeu e não vale nada. Ele vai ficar triste. A alegria e a tristeza é baseada em circunstância. Sentimento é baseado em circunstância. Amor é uma escolha que é baseada em circunstância. Eu garanto para você. Você diz assim, pastor, eu não tenho mais amor pelo meu esposo. Acabou, foi embora. Se você colocar esses 4 fundamentos, o amor vai vir. O amor vai fluir. Porque o amor vai fluir onde as circunstâncias estão preparadas. Eu orei essa manhã por você. E orei por todas as pessoas que vão estar aqui. E eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Eu sei que eu dei para vocês muitas passagens, mas hoje à tarde eu vou colocar todas essas passagens, o esboço da minha mensagem vai estar, que não é minha, o esboço dessa mensagem, que é bíblica, vai estar no aplicativo da igreja. Ela já está no inglês, à tarde eu vou colocar em português. Então, mesmo se você não guardou nada, eu quero que você vá lá novamente, ela está ali para te ajudar, para você articular a importância do casamento. Eu quero fazer 2 orações agora e eu queria que todos ficassem de pé. Eu vou pedir aos pastores, com as suas esposas, que venham aqui à frente. Todos os pastores com as suas esposas, que venham aqui à frente. Daqui a pouco eu desço. Pode. Não, vem aqui em cima, por favor, amor. Semana passada, eu projetei um versículo que eu gostaria que vocês lessem bem alto comigo. É Neemias 4,14. Eu queria que você lesse comigo bem alto. Juntos. Não tenham medo deles. Quem são eles? Os inimigos. Novamente, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Para ter casamento incrível, você tem que lutar, não é automático.